Para garantir aqui qualquer coisa sobre prorrogação de prazo, né? De uma certa forma, a gente tem costume a lidar mal com prazos, né? A gente gosta de cumprir as coisas normalmente quando a gente quer cumpri-las, né? E quando é obrigado a cumprir no prazo determinado, a gente gosta de fazê-lo sempre no penúltimo minuto da última hora, né? Qualquer prazo que a gente tivesse colocado, alguém acharia pouco. Mas é preciso que se tenha um prazo para iniciar, porque senão as coisas não acontecem, né? Ficam, mas daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano e meio, mais 6 meses, mais... Enfim, o prazo que se tem hoje é 1º de janeiro de 2014 para se iniciar a fiscalização. Tá? É isso. Senhores, eu só queria, agora não sempre lembrando que a lei começou em março, tá? A lei não começou a valer agora, em julho. Não, ela a começou lei a valer regulamentada em março. foi em julho. Não, ela nem carecia de regulamentação, ela começou a valer em março. Mas a Prefeitura regulamentou por um decreto em julho. Não foi a partir de julho que ela passou a valer. Tá? Só lembrando disso. Tá, então olha só, não pode fazer inserção. Só vou complementar aqui, faça por escrito, por favor. Eu vou fazer por escrito, querido, levantar o braço não é por escrito. Olha só, o seguinte, uma lei só tem valor depois que ela é regulamentada, senão a do Estado já estaria valendo, tá? Número 1. Número 2, agora eu volto a reafirmar que eu não estou falando em nome do Clube de Engenharia, em nome de DTE, em nome de nada, estou falando como cidadão. Vamos começar a trabalhar junto às redes sociais. Porque a gente tem que alterar esse prazo. Porque de julho para janeiro, a gente tem um prazo para vistoriar quase 3 mil, eles nem estão ouvindo o que eu estou falando, tá? Então, acho que a gente tem que começar a se mobilizar, não só os técnicos, como esclarecer isso junto à população. Agora, isso aí é opinião pessoal de Yara Maria Linhares Nagel. Está gravando, não estou falando em relação... em nome do Clube de Engenharia, do Conselho Diretor, do Conselho do CREA, do lugar nenhum. Agora, vamos lá para a próxima. Sendo essa, já foi. O Antônio Melo, ele pergunta ao Veronese. Haja alguma coisa nas janelas, deve ser as esquadrias, né? Foram contabilizados nesses 200... É esquadria, ou Antônio Melo? É esquadria que você quis dizer aqui? Hã? As moradias. Não, tem que saber o que ele perguntou, né? As moradias nas favelas, agora que eu entendi. As moradias nas comunidades carentes, porque fica mais politicamente correto, foram contabilizadas neste número de 270 mil imóveis a serem vistoriados. A Prefeitura vai fiscalizar, bonitinho, valeu. A Prefeitura vai fiscalizar essas construções e, em caso dessas habitações localizadas em áreas... em áreas... O que eu falei mesmo? Em comunidades já tiverem sido regularizadas pela regularização fundiária do Ministério das Cidades e todas tiverem as escrituras e etc. devidamente... Eu queria esclarecer o seguinte, que essas construções especificamente não estão dentro do programa de fiscalização da autovistoria. Isso já foi até explicado pelo Silvio. É importante a gente esclarecer o seguinte, a nossa profissão tem um cunho de dever um pouco diferente do que se... Eu acho que o que mais se assemelha à nossa profissão é a profissão do médico, né? Que também é um cara muito exposto aí, que é muito alvo da indústria, da ação civil do dano moral, do crime, etc. Queria dizer o seguinte, que a autovistoria não é indústria da engenharia. Isso não foi jamais e jamais será pensamento nosso aqui. Eu acho que os colegas todos comungam essa mesma ideia. Eu estou
sendo muito incisivo com essa situação, porque o colega fez uma pergunta pertinente. A gente... Não, todas são, mas a gente depende de esclarecer o pensamento de cada um. Eu sei o que você estava pensando, só que acontece o seguinte, a favela é um local onde a gente vislumbra o seguinte, a inexistência da imagem do dono. O artigo do Código Civil 937, ele diz claramente que o dono é quem responde. Então, eu só posso intimar o dono para ele responder sobre aquilo que é a propriedade dele. A propriedade dele é que responde, entendeu? Então, é esse o caráter, vamos dizer assim, do objeto fiscalizado, né? E a fiscalização tem que agir dentro da lei. Agora, a distorção disso que nós estamos fazendo, nós técnicos, né? Não estou dizendo eu, não. Eu estou dizendo que a autovistoria está em vigor e vocês todos que estão desse lado daí é que são os agentes mais importantes dentro desse palco aí, né? São os atores mais importantes disso. Então, que fique bem claro isso, a fiscalização existe, sim. Essa visibilidade é para que a cidade, está entendendo, fiscalize. É claro, eu acabei de dizer que o principal agente fiscalizador é quem? É o cidadão. E quem é que somos nós? Somos nós, todos nós. Se o fato for um camarada ter um ataque cardíaco, chama a ambulância, 192, não é isso? Então, o que tem que ficar claro é que as favelas, elas são fiscalizadas também. Existe um órgão, uma coordenadoria dentro da Secretaria de Urbanismo que faz esse papel dentro de uma legislação específica. Essa legislação existe. A ação, quando existe uma possibilidade, vamos dizer assim, nas áreas de risco, hoje a gente vê a ação da Defesa Civil. Eu estou aqui falando pela Defesa Civil, mas não é o cunho dessa coisa, não. Mas vocês já ouviram falar nas sirenes, né? Isso tem possibilitado uma ação de evitar muitos acidentes nessas áreas, entendeu? É um papel importante. Você é da SEDAI, você fez essa pergunta recentemente, nós vimos um acidente acontecido numa tubulação, que nós inclusive estivemos lá, que o camarada parece que estava com uma máquina por cima do tubo, não sei bem o que houve, a tubulação estourou, como aquilo é uma coisa de alta pressão, causou inclusive a morte de uma criança. O que acontece? A SEDAI não foi responsável, não, ela imediatamente tomou a providência e assumiu o ônus de restabelecer a tranquilidade. Entendam bem, os órgãos públicos envolvidos são cada um dentro da sua competência. Quando a gente fala que a justiça é lenta, a justiça não resolve, não, a justiça abre um procedimento e esse processo, às vezes, leva tempo porque depende do trâmite dessa coisa. Entendeu? Senhores, agora, a autovistoria é isso. Porque a gente tem não 100 perguntas e falta uma hora para o senhor. Não é indústria, sabe, de laudo, não é isso. Olha, eu vou pedir aos palestrantes aqui que se esforcem para responder em 3 minutos, porque a gente tem quase 100 perguntas e eles têm menos de 1 hora para permanecer aqui. Então, se eles forem abordar casos específicos e etc., eles não vão embora não, porque a gente vai trancar a porta e não vai deixá-los embora. Olha só, e eles têm uma palestra extremamente importante, que o presidente da CAER, Joelson, já me ligou aqui para falar, não prende eles aí não. É extremamente importante a participação deles, inclusive para elucidação. Cadê o Francisco, que eu não acho? Já perdi ele de novo. Acha o Francisco aí. Não, porque ele está desde ontem querendo perguntar. O Zé Alberto, eu vou achar o teu, tá? Para o Silvio Coelho. Silvio, rapidinho, porque ele é rapidinho. Escolas municipais serão contratados laudos, escolas municipais públicas e ou privadas, é isso? Serão contratados os laudos para cada escola, cada diretora ou responsável legal escolhe a empresa para executá-lo, o prazo será
exatamente o mesmo da população, do restante da população? Bom, eu já falei, né? Quer dizer, é exatamente igual, a lei é igual para todos, tá? Não tem diferença nenhuma. Agora, como vai ser feito isso, eu não tenho conhecimento, porque eu trabalho numa coordenadoria que coordena a fiscalização e manutenção. Eu não faço a execução dessa conservação, né? Isso é feito por um outro órgão da prefeitura. Eu não sei nem como é que está sendo conduzido isto. Tá? Quem vai fazer, de quem é a responsabilidade na prefeitura, a prefeitura vai definir. Tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso tem muito pouca importância para o que a gente está conversando aqui, a não ser que todos são iguais perante a lei, né? Como eu já afirmei. Queria também fazer só um esclarecimento aqui, né, sobre a respeito de prazo, de tempo de resposta e essa história toda. Na verdade, nós fomos convidados a participar aqui do Instituto num dia só, que seria ontem. Né? Ontem nós recebemos a informação de que participaríamos de 2 dias de debate. Tínhamos já assumido uma outra palestra com um outro órgão, que é a Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro. Tá? Por isso, o nosso prazo hoje aqui é menor. Na verdade, nós não teríamos nem prazo para vir hoje aqui. Isso foi uma surpresa para a gente. Tá, né? Estamos aqui, óbvio, e vamos ficar até o que pudermos, que daqui a 15 minutos no máximo, tá? Mas só para deixar a ressalva de que isso não foi programado, né? Isso foi uma situação que aconteceu. E a gente está fazendo o possível para tentar esclarecer todas as dúvidas que surgem aqui. Mas quero deixar também aberto, na Prefeitura existe um sistema chamado 746. Eu, particularmente, tenho respondido algumas solicitações por um 746. Então, se vocês podem utilizar esse serviço da Prefeitura, essa dúvida de vocês vai chegar para um de nós lá e vocês vão ter as suas dúvidas respondidas. Mas, se também não quiserem usar esse serviço, se quiserem comparecer lá na Prefeitura, no 10º andar, na sala 1001, onde funciona a gerência de vistoria estrutural, nós estamos lá de 9 às 6 e atenderemos qualquer um para tirar qualquer dúvida sobre o assunto auto-vistoria ou sobre vistoria estrutural, enfim, o que quer que seja, tá? Só para deixar isso claro. Senhores, eu queria pedir desculpas, porque eu não fui criada assim, não. Minha mãe me deu educação, tá? Mas o que acontece é que eu sou muito ansiosa e ele tem toda a razão, porque eles foram convidados para um dia só. Nessa história virou 2 dias, e se bobeasse, virava um congresso, uma semana inteira, pelo menos. Então, por isso que a gente já programou um novo evento para os dias 5 e 6 de novembro. E talvez eles possa ser adiado, porque o deputado ontem pediu para priorizar pelo menos um dia para ser sexta-feira, que para ele é mais fácil. Mas a gente vai consultá-los formalmente, então ainda não está definitivamente marcado. E a gente agradece de antemão a força e o esforço deles e a consideração para com o Clube de Engenharia, com o evento e etc. Eles são uns fofos, né? Estão aqui abertos e levando todas. Eu quero pedir desculpas pelo meu jeitinho de ser, mas eu fui bem educada, tá? Se eu não... Minha mãe me deu educação, eu que não consegui aprender porque eu sou muito ansiosa. O Francisco, nosso querido interruptor de ontem, que hoje está seguindo as regras, ele quer saber o seguinte: como começar a vistoriar 270, bem de trabalho, hein, companheiro? 271 mil. 270 mil, em torno de 270 mil edificações, até 1/1/2014. Ele não direcionou a ninguém. Então, posso falar? Ou você contrata um monte de gente para trabalhar com você, ou você vai dançar, porque não dá para você fazer a vistoria 271. Uai, mas você que fez a pergunta. E não tem como os técnicos dizerem isso. Entendeu? Compra um helicóptero, entra pelo Google, não dá. A pergunta é sua, então eu vou responder como o presidente do Instituto de Engenharia Legal não está aqui. Eu fui 7 vezes conselheiro, 2 vezes diretora. Eu vou te responder. Ou você forma um grupo de colegas, tá?
para vocês vistoriarem em conjunto e, inclusive, dividirem essa responsabilidade? Hein? Não foi essa pergunta que você fez, não? Ele quer, porque cada hora passa um número. Posso tentar ajudar aqui? Então deixa o Silvio me ajudar aqui, porque ele é todo equilibradinho, não tentar sou? Ajudar aqui, né? A pergunta é como começar a vistoriar 270 mil edificações nesse prazo até 1º de janeiro, né? Eu sugiro começar pela primeira. Assim, vamos começar pela primeira. Quer dizer, o prazo é até 1º de janeiro, né? Isso hoje é uma impossibilidade ou uma disposição legal, né? Se vai dar tempo ou não, eu não sei. Aparentemente, na sua opinião, não vai dar tempo, né? Mas a gente só vai ter essa certeza quando chegar 1º de janeiro. O que eu disse aqui anteriormente, seria leviano de minha parte lhe dar alguma qualquer que fosse, né, assim, ideia de que esse prazo vá ser prorrogado. Nós aqui não temos competência para isso. A competência, como eu disse, isso é uma prerrogativa do prefeito, que só pode ser feito por decreto. Né? Mas o que eu digo nós estamos monitorando o que está acontecendo, a gente tem participado, a gente tem ouvido as pessoas. Né? E temos também nossas dificuldades internas também, a gente não está cego para essa questão. Tá? Só que eu não tenho autonomia para isso, tá? E seria leviano de minha parte dar alguma esperança de que fosse prorrogado. Né? O que temos hoje fechado na lei é 1º de janeiro. Se vai ser possível ou não, é uma outra história. Né? O que vai acontecer depois também é uma outra história. Né? A gente não pode ficar antecipando. Né? Como eu falei, era necessário ter um prazo, né? Porque sem prazo as coisas não começam nunca. Né? E é necessário ter um prazo para coisa, até para você sentir a dificuldade, para você poder discutir. Mas tem que começar em alguma hora. Não é para fazer intercessão. A sua pergunta foi lida e ela veio 2 vezes à mesa. Se você quiser fazer um acréscimo, põe acréscimo a pergunta do Francisco e a gente acrescenta aqui, porque tem um montão. Olha só, a gente vai priorizar os questionamentos feitos aos meninos aqui da prefeitura. Entretanto, eles se comprometeram comigo que eles vão ficar até 2 horas. Não vou poder. Comprometeu sim. Devia ter gravado, então. Na próxima eu gravo. Olha só, o Rafael Fernandes, da Compasso Engenharia, pergunta ao Silvio, e põe /shipper. Digamos que foram retiradas algumas alvenarias em alguns apartamentos. Nesse caso, o responsável pelo laudo deve solicitar aos proprietários desses imóveis que recolham uma RT dessa demolição?